O sexto medo que impedem os terapeutas holísticos de serem 100% confiantes é o medo de não prosperarem. E é muito comum também eu ouvir isso. Ai, Mari, mas terapia holística não dá dinheiro. Terapia holística não é valorizada no Brasil. As pessoas não conhecem terapias holísticas. Mari, terapia holística trabalha com espiritualidade, trabalha com energia, as pessoas não aceitam pagar por isso. Mari, eu moro numa cidade pequena, as pessoas nunca ouviram falar sobre isso. Como é que eu vou cobrar? Como é que eu vou oferecer esse serviço para alguém? Terapeuta holístico não prospera. Quem já teve essa crença? Quem já teve essa crença, fala eu. Eu já tive essa crença, porque eu, Mariana, já tive essa crença. Quando eu comecei a estudar a radiestesia e fazer diversos testes, diversas pesquisas com a radiestesia, e fui fazendo os meus primeiros atendimentos, os primeiros atendimentos que eu fiz, que as pessoas me deram feedbacks positivos e ainda perguntaram o preço do meu serviço, eu falei, quê? Porque quando eu comecei, eu estava só por diversão, eu só queria ajudar pessoas, eu não tinha nem noção que eu tinha que cobrar. Só que as próprias pessoas me davam feedbacks positivos e perguntavam o preço do meu serviço. E aquilo me chocou. Tipo, como assim a pessoa está perguntando o preço do meu serviço? Como assim? Né? Eu fiquei muito surpresa. E quando eu comecei a cobrar, as minhas primeiras sessões, eu cobrava R$ 80, tá? Não era exatamente como é hoje, mas mais ou menos. Eu cobrava R$ 80. E as pessoas pagavam. Elas pagavam. E eu lembro que o meu primeiro mês, que eu só fazia por diversão, tá? Eu só atendia por diversão, eu atendia poucas pessoas e tudo mais. No meu primeiro mês eu fiz R$ 800. Eu trabalhava como engenheira, tá? E aí, quando eu fiz aqueles R$ 800, eu fiquei super feliz. Eu falei, caramba, que legal, né? Uma renda extra, R$ 800, dá para fazer várias coisas com esse valor. Naquele mesmo dia, ao mesmo tempo em que eu estava feliz pela renda extra, que eu nem esperava, tá? As próprias pessoas vieram perguntar o preço do meu serviço. Eu falei assim pro Gabriel, caramba, não dá para viver de terapia holística, não. Como é que as pessoas fazem para viver de terapia holística ganhando R$ 800? Não tem jeito. Então, eu já tive essa crença de que terapeuta holístico não prosperava, de que terapeuta holístico cobrava pouco, de que terapeuta holístico não tinha cliente, de que terapeuta holística sofria para viver de terapia holística. Eu acreditava nisso. Muita gente acredita nisso. Mas é o oposto disso. O oposto. A gente tem uma demanda gigantesca por terapias holísticas. A própria. Não lembro agora qual que foi a. Será que foi a Anvisa? Acho que foi a. Não lembro agora. Eu esqueci qual que é Caramba, esqueci completamente a palavra. Mas as terapias holísticas, elas estão hoje no SUS, tá? Elas estão incluídas no SUS. Elas foram consideradas, são consideradas terapias alternativas, não são consideradas uma medicina, tá? Mas elas estão hoje dentro do SUS. Elas são consideradas métodos, elas são consideradas técnicas. E a gente tem uma demanda muito grande, mesmo antes da pandemia. Tem muita gente que vai falar, com a pandemia a demanda aumentou. A demanda aumentou muito com a pandemia, mas mesmo antes da pandemia, a demanda já era muito grande de terapia holística. Por quê? Porque o tradicional hoje não funciona 100% mais. O tradicional não funciona 100% mais. Tem gente que passa por diversas questões, vai para médico, toma remédio, um monte de coisa e não resolve o que precisa resolver. E aí a pessoa chega uma hora que ela passa por tantas questões, por tantas técnicas, por tantas ferramentas, que ela fala, poxa, eu preciso tentar uma terapia holística, eu preciso tentar uma alternativa. Então tem muita demanda, muita demanda. Você não precisa ter medo de não prosperar, porque enquanto você tiver medo de não prosperar, você também paralisa. E se você paralisa, aí você não prospera mesmo. Terapeuta holístico prospera sim e prospera muito. Você pode começar prosperando só no boca a boca, que foi o meu caso. Eu atendi 3 anos só no boca a boca. E eu fazia uma baita de uma renda extra, não uns R$ 800, isso foi só no começo. Mas quando eu comecei a atender para valer, cobrar para valer, eu fazia uma baita de uma renda extra. E depois que eu fiz a transição de carreira, eu comecei a ganhar de 3 a 4 vezes mais do que eu ganhava como engenheira. Então não tem essa. Inclusive, tem muita gente que fala para mim, Mari, você não tem medo da concorrência? Como que você ensina a radiestesia terapêutica? Como que você ensina o seu método? Seus próprios alunos são os seus concorrentes.
Mas eu não acredito em concorrência, porque a gente atrai as pessoas que vibram com a nossa energia. Hoje eu tenho, acho que 700 alunos no total. São 700 pessoas que sabem o meu método, são 700 pessoas que podem atender exatamente como eu, e a grande maioria que trabalha que trabalham como terapeutas holísticos atendem exatamente no mesmo método que eu. Que eu ensino o método, eu ensino passo a passo, eu dou o meu relatório na mão dos meus alunos. Então, se eu tivesse medo de concorrência, se eu acreditasse em concorrência, se eu tivesse medo de não prosperar, eu guardava esse conhecimento para mim, porque eu estava muito bem obrigado, não precisava passar isso para ninguém. Então, não tem concorrência. As pessoas, elas entram em ressonância com você. Sabe essas lives que eu estou fazendo, que é o podcast dos pendulados com os meus alunos? Por que que tem um monte de gente que assiste essas lives e fecham a sessão com a pessoa que está aqui ao vivo comigo e não comigo? Porque a pessoa entrou em sintonia com aquela pessoa que eu entrevistei. Tem um monte de gente que fechou a sessão com a Gleice. Por quê? Porque a Gleice esteve aqui ao vivo e as pessoas entraram em sintonia com a frequência dela. Ontem a Kátia, que eu entrevistei sexta-feira passada, me mandou uma mensagem: Mari, tô atendendo clientes que vieram da live que eu fiz com você. Por que a pessoa fechou com a Kátia e não fechou comigo? Porque entrou em sintonia com a Kátia. É simples assim. A gente atrai as pessoas que entram em sintonia com a gente, as pessoas que vêm para a gente, que elas precisam ser atendidas por nós. Então você não tem que ter medo da concorrência, o universo é muito vasto, existem 7 bilhões de pessoas no mundo. Você consegue atender essas 7 bilhões? Não consegue. Então você não precisa ter medo. Medo de concorrência, medo de não prosperar, medo de ter a agenda vazia. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: ai, Mari, você fala que você ensina o seu método para os seus alunos, eu duvido. Eu tenho certeza que o seu atendimento é um e o que você ensina para os seus alunos é outra coisa. Aí eu falei assim: então você vai perguntar para os meus alunos que já passaram por sessão comigo antes de virar aluno meu, que você vai descobrir se é diferente ou não. Porque um monte de gente antes de virar meu aluno acaba fazendo sessão comigo. Então a pessoa sabe como eu atendo, ela sabe como é o meu tratamento, o meu atendimento. E aí quando ela vira aluna, ela vê a mesma ficha de anamnese, o mesmo tratamento, as mesmas palavras, o mesmo tudo, porque eu ensino exatamente igual. Então você não precisa ter medo de não prosperar, você tem que fazer a sua parte. O que você não pode é ficar de braço cruzado. Opa, quebrei a casa aqui. Depois você pega aí para mim. O que você não pode fazer é ficar de braço cruzado. Ah, agora eu fiz um curso. A Mari falou que eu não preciso ter medo de não prosperar. Agora eu vou ficar aqui de braços cruzados esperando o milagre acontecer. Aí é problema. Mas se você fizer a sua parte, com certeza a demanda vai ter.